Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Primeira Trave aqui no YouTube, certo? Dessa vez vamos falar pela primeira vez sobre a temporada do futebol brasileiro aqui no canal, dos estaduais, mais especificamente dessa vez do Campeonato Paulista, a vitória do São Paulo diante do São Bernardo pelo placar de 1-0 que aconteceu no Morumbi na noite desta quinta-feira. Contou, é fato, com muitas nuances, não só do jogo em si, mas também do gramado, coisas fora do futebol em si, que acabaram atrapalhando, lógico, o futebol. Isso é inegável, não tem como ignorar esses fatores, mas a gente vai falar de um pouquinho de tudo aqui, para quem quer saber do todo da partida, certo? Antes, pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo, comentar o que você achou do jogo e compartilhar, claro, com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática, certo? Antes da gente ir aqui para o campinho, onde também vamos analisar um pouquinho da parte tática do jogo, reiterar mais uma vez que o jogo de fato foi sim afetado pelas condições do gramado, pela forte chuva que caiu, né, em São Paulo nessa quinta-feira, e o gramado ficou prejudicado, ficou comprometido, a bola não rolou da forma como deveria, por mais que o gramado do Morumbi seja conhecido por ter uma drenagem muito boa, por ter uma qualidade boa para esse tipo de circunstância, não foi suficiente para que o jogo tivesse acontecido em plenas condições. Claro que poderia ser pior, a gente já viu jogos piores nesse sentido, mas não foi bom, né? Longe de ter sido uma condição boa de jogo no ponto de vista do gramado. Um pouquinho mais no primeiro tempo, mas também no segundo tempo o gramado ficou prejudicado, mas deu para ver um pouquinho mais de jogo, um pouquinho mais de bola rolando na etapa decisiva, certo? Então vamos aqui para o campinho. Dito isso, né, vamos aqui para o campinho para ver como que as equipes lidaram com isso, principalmente o São Paulo, né? E para começar falando sobre a própria escalação do Crespo, que abriu mão dos 3 zagueiros. Aí entra sempre aquela questão, né? A gente nunca sabe se é uma parada de circunstância, que ele decidiu entrar com essa escalação por conta do gramado, ou por conta de algum encaixe relacionado ao adversário, ou porque ele já planejava fazer isso mesmo para testar o time dessa forma. Fato é que o time entrou assim, então, com linha de 4 atrás, 4 defensores, 2 zagueiros, o Arboleda e o Sabino, e 2 laterais, o Cedric pela direita e o Wendel pela esquerda. 2 volantes, né, 2 meio-campistas no geral, ao invés de 3. Então a gente teve o Pablo Maia aqui como primeiro volante, o Danielzinho como segundo volante. Vamos falar bastante do Danielzinho, foi um dos destaques do jogo, só antecipando. O Lucas Moura foi uma espécie de meia / segundo atacante, enfim, ficou aqui nessa intermediária, atrás do Tapia, que foi o homem de referência. O Ferreirinha e o Luca, pelo lado esquerdo e pelo lado direito, respectivamente, foram 2 pontas bem abertos, e daqueles pontos de características de 1 contra 1, de jogadas individuais, mesmo de procurar o drible para tentar buscar algo diferente para o time. Na prática, o que se desenrolou foi um São Paulo que, como eu falei, conseguiu trocar poucos passes por causa da condição do gramado. A bola não rolava, os passes não chegavam. A questão dos jogadores, que aconteceu principalmente com os pontas, de tentarem buscar a bola aqui atrás e percorrerem longas distâncias, não deu muito certo também, porque por mais que o jogador tentasse conduzir a bola ficava muito presa no gramado, parava em alguma poça, alguma coisa assim. Então ficou difícil de conduzir o jogo dessa maneira também. O que aconteceu foram tentativas de jogada de associação, dos jogadores se aproximarem, fazerem triangulações bem curtas ali, para que não exigisse tanto nem, como eu falei, dos passes longos pelo chão e nem das corridas de longas distâncias, né, com a bola no pé, carregando a bola, porque não estava dando muito certo. Então, ou eram essas associações de aproximação, que aconteceram bastante aqui, principalmente pelo lado esquerdo, com a presença do Danielzinho, que chegou bastante por aqui, perto da área também. E aí, nesse momento, você tinha também o volume causado pelo Lucas, pelo Tapia, um time que se entendeu muito bem, pelo menos na teoria, né, do que era necessário que fosse feito para superar essas adversidades. E, além disso, também tentativas de lançamento, que é lançamento por cima, né, com a bola no alto, tentando fazer com que
tentando acionar alguém aqui perto da área, ou para segurar, fazer um pivô, ou também para buscar algum passe nas costas da defesa, né, que deixasse um dos atacantes direto na cara do gol. Fato é que no primeiro tempo o jogo ficou bastante travado, essas tentativas de lançamento não deram muito certo, poucos lançamentos foram acertados, culminaram de fato em chances boas para o São Paulo, e no segundo tempo, como eu falei, o gramado está um pouquinho menos prejudicado, e não só por isso, lógico, né? Isso não, lógico, é uma condição do jogo, mas não pode servir 100% como desculpa. O São Paulo fez o primeiro tempo ruim e fez o segundo tempo melhor do que o primeiro, com mais volume, com um ritmo mais forte, de pressionar em cima, de ficar com a bola, de buscar de fato o resultado, que foi inclusive um resultado muito importante para o São Paulo, né? Por mais que a gente esteja só no segundo jogo da temporada, segundo jogo do Paulistão, com o novo calendário, a diminuição de datas da competição, acaba ficando algo mais próximo, não literalmente isso, só que mais próximo, a grosso modo, de um torneio de tiro curto, né? Onde se você perde ali, tropeça em 2, 3 jogos, 4, você meio que já se coloca ali na briga contra os rebaixamentos. É um campeonato que, diferente do brasileiro, né, que tem 38 rodadas, não demora muito para cada time entender a própria realidade, o que vai disputar ou não dentro do torneio. E fato é que se o São Paulo tropeçasse aqui, teria apenas um ponto somado. A gente tem poucos times ali com um ponto somado, 0, 2. Já a essa altura, mesmo que sejam só 2 rodadas, o São Paulo estaria entre esses times, se colocaria nessa situação complicada e acabaria trazendo uma pressão não muito agradável, né, por assim dizer, para si. Então foi um resultado bastante importante, foi de fato uma busca por esse resultado, uma postura bastante interessante do time do Hernan Crespo. Falei sobre o esquema tático e aí queria destacar agora o Danielzinho, né? Foi um dos reforços do São Paulo para essa temporada, talvez até aqui o mais badalado ou o menos sem grife, digamos assim, porque não chegou nenhum reforço de fato de peso para São Paulo, mas o Danielzinho, ele foi titular nesse esquema tático diferente, nesse papel de segundo volante, e ele foi muito bem tanto defensivamente quanto ofensivamente, assim como em algumas características individuais dele, como de segurar a bola, proteger bem com o corpo, sofrer faltas, né? Houve momentos que o São Paulo estava sem a posse de bola, a bola chegava ali na região dele, ele conseguia tirar o adversário do acesso à bola, por assim dizer, e proteger com o corpo, sofrer a falta. E com a bola também ele orquestrou muito bem as saídas de jogo do São Paulo, as construções ali do meio para frente, de tentar encontrar algum espaço, alguma brecha para atingir, né, o campo de ataque. E não só isso, mas também, como eu falei, apareceu bastante aqui na frente, então, para causar volume, para aparecer como uma opção, para ser alguém que associasse, né, com essas ligações curtas, como eu falei, para evitar que fossem exigidos passes longos, né, no chão, no gramado, como a bola não estava rolando muito. Ele apareceu muito bem para causar esse volume, para ser uma opção próxima ali, que fizesse com que essas associações curtas do São Paulo acontecessem, além, claro, de vencer muitos duelos, recuperar muitas bolas, não só no campo de defesa, mas também no campo de ataque. Quando o São Paulo subia a pressão, ele era um cara que aparecia ali de forma muito importante. Foi um dos melhores em campo, para não dizer o melhor. Na minha opinião, foi o melhor. Mas, enfim, é uma partida animadora, um desempenho animador do Danielzinho com a camisa de São Paulo. Claro que não quer dizer nada muito concreto, né, muito objetivo. Enfim, segundo jogo da temporada, campeonato estadual ainda, a gente sabe como é que funciona. Já houve muitas decepções, né, nesse sentido, de criar expectativa e o jogador não render da forma como era de se esperar, ou como pareceu que renderia em algum momento, mas foi um bom desempenho. E na teoria também, independente do que venha acontecer, uma coisa é a gente falar do que o jogador se tornou, outra coisa é a gente falar da contratação em si no momento que ela chegou.
e eu acho que o Danielzinho foi um bom reforço para o São Paulo, foi uma boa oportunidade de mercado, foi uma boa chance de um bom nome que o São Paulo agarrou, que apareceu e que se repetiu o desempenho que teve pelo Mirassol na temporada de 2025, tem tudo para agregar bastante para o São Paulo, e levando em conta também as circunstâncias, né, financeira, de mercado, de planejamento do São Paulo, né, de recuperação da parte financeira, dívidas e tudo mais. O Danielzinho é um cara que tem tudo para agregar bastante no time de São Paulo. Tá falado? Então, no mais foi isso. Deixe nos comentários se você achou que eu esqueci de algum detalhe. Tentei falar um pouco sobre parte tática, destaque técnico, circunstâncias do jogo em si, que na parte do gramado, chuva e por aí vai. Tudo isso acabou se misturando, né, e gerando o que foi o jogo que a gente assistiu nessa quinta-feira, que de fato tecnicamente não teve tantos momentos de destaque, poucas finalizações também no jogo, mas foi o que foi, e os times têm que trabalhar com as circunstâncias, os fatores são os mesmos pelos dois lados, e São Paulo acabou se saindo melhor nessa, certo? Não esqueça de deixar like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, e muito obrigado pela audiência, até a próxima, valeu, um abraço.